Existe uma formação que usa as artes plásticas para ajudar a recuperar ou melhorar a saúde mental ou bem-estar emocional das pessoas. É a arte-terapia. Quem conta um pouco mais para a gente é a Elisa Maran, que é professora e arte-terapeuta. Tudo bem? Boa tarde. Podia só se aproximar um pouquinho. Oi, boa tarde, Elânia. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. Me conta, como é que é uma sessão de arte-terapia para o pessoal que está em casa começar a entender um pouquinho? Bom, a arte-terapia, ela vai utilizar no espaço terapêutico a linguagem artística, né? E aí a gente pode trabalhar com diversas linguagens. Pode trabalhar com as artes plásticas, como você colocou, mas também existe espaço para outras artes, como música, teatro. Muitas vezes até a gente trabalha com algumas linguagens mais contemporâneas, como fotografia, cinema. E assim, um set terapêutico, da arte terapia, ele é muito parecido com outros sets terapêuticos, né, espaços terapêuticos. A gente vai ter ali uma pessoa que chega com uma demanda, né, às vezes emocional, às vezes vem com algum diagnóstico que precisa trabalhar. E a gente vai propondo para ela algumas dinâmicas por meio das linguagens artísticas, para que ela vá entrando em contato com o imaginário dela, com os símbolos que vêm de dentro dela. E a partir disso, ela vai criando uma intimidade com o processo criativo dela e ela vai entendendo os recursos que ela mesma tem para lidar com as questões que ela traz. Então, numa sessão de arte-terapia, a gente vai ter várias propostas. A gente, por exemplo, pode ter uma proposta de fazer uma colagem, né? E a gente coloca para o paciente algum tema, por exemplo, uma colagem sobre o momento atual dele, né? E aí, diante de várias imagens, ele pode fazer uma colagem e aí a gente vai trabalhando com as imagens que ele escolheu, com a forma como ele colocou as imagens ali. Tudo isso a gente entende que conversa com o inconsciente, porque a gente entende que a arte, ela é uma forma, é uma linguagem emocional do inconsciente, né? Então a gente consegue encontrar várias possibilidades a partir do que o paciente traz ali nessa dinâmica. Mas a gente pode fazer outras também, com tintas, com às vezes ouvindo música e congregando isso com outras coisas. É uma diversidade bem grande de processos, mas sempre usando a arte como meio mesmo. Uhum. O Freud dizia, assim, falando de uma forma bem simples, que a gente tem um homenzinho aqui na cabeça que a gente esconde tudo, né? Nesse processo a pessoa fica mais leve, fica mais livre para mostrar de repente o que está sentindo, o que está pensando e que às vezes ou tem vergonha de falar ou até esconde dele mesmo, que a gente às vezes nega muita coisa da gente, né? Sim, sim. A gente trabalha com esse princípio, né? Nem todas as arte-terapias trabalham assim, mas a arte-terapia da minha formação como arte-terapeuta entende assim, né? Como que o inconsciente, no caso, que essa imagem que você mostrou, ele faz parte dos nossos pressupostos, né? Na hora de trabalhar com o paciente. E aí, sim, na arte, quando a gente entra em contato com esse universo imaginário e simbólico, na verdade a gente está entrando em contato com algo muito profundo nosso, né? Com algo que é muito próprio da nossa história, da nossa formação e também do que a gente traz ali, das nossas vivências. E aí, no espaço terapêutico, ele tem ele gera um privilégio para a pessoa que é de se sentir totalmente apropriado daquele espaço, né? Então ali se torna um espaço seguro que faz com que ele consiga fazer esse mergulho interior e ficar à vontade para encontrar uma expressão que seja autêntica dele mesmo, né? E aí essa expressão, quanto mais autêntica, quanto mais ele vai se vendo nessa expressão, mais ele vai encontrando questões que são dele e também processos de cura. Perceber muito, né, o que está passando, né? Tá fazendo uma obra, de repente uma pintura, mas acaba colocando coisas que às vezes acabou nem pensando nisso de uma outra forma, né, mais séria. Exatamente. Às vezes a pessoa faz uma colagem, ela coloca uma imagem lá porque ela fala, porque eu achei bonito. Uhum. Mas a gente começa a relacionar uma imagem com a outra, por exemplo, e aí ela fala, nossa, eu nunca tinha pensado que essas coisas têm relação. Aí a gente começa, às vezes, a conversar sobre a relação daquilo com questões que ela está vivendo, ou questões da vida dela, e ela vai percebendo, às vezes, fazendo conexões que, às vezes, no dia a dia ela não faz, né? E isso é muito legal. E fica uma terapia mais leve também, né? Porque não fica aquela coisa meio que na luta contra o próprio cérebro, né? Você
meio que descobre algumas coisas e fica mais fácil de conversar sobre aquilo, né? Sim, para muitas pessoas acaba ajudando no que a gente chama dentro do processo terapêutico de resistências, né? Porque é muito comum, muito natural que dentro de qualquer processo terapêutico a gente ofereça resistências de trabalhar com algum tema, porque às vezes é muito difícil, porque às vezes a gente precisou criar uma defesa para lidar com alguma situação. E muitas vezes a arte-terapia ela vai ajudando a gente a ficar se sentindo mais seguro e baixando essas defesas mesmo, porque a arte vai de fato tornando um espaço mais fácil, né, mais palpável para lidar com as questões emocionais, né? A emoção flui de uma forma mais natural, às vezes, para algumas pessoas. Agora, Elisa, tem a formação e vocês estão trazendo também para Maringá essa formação, né? Isso, pra gente. Como que acontece, né? Para ser um arte-terapeuta, você não precisa ser formado em psicologia. Isso é um ponto importante, porque muitas pessoas entendem que precisa. O que acontece é o seguinte, a arte-terapia, ela é uma especialidade possível para uma pessoa que se forma em psicologia. Mas ela também é uma formação que pode acontecer de forma integral para uma pessoa que é formada em outra área. Por isso que a formação em arte-terapia ela dura 3 anos. Ela é diferente de uma especialização, que tem um tempo mais curto. Porque a formação, na formação a gente vai estudar desde a base, os fundamentos da arte-terapia, até a gente concluir, né, com o manejo clínico e com a pessoa podendo atender como um terapeuta no final. E a gente está trazendo uma formação para cá, porque é uma coisa que não tem na nossa região, né? A gente tem especializações aqui na região, mas a formação mesmo, para uma pessoa que quer começar do zero, a gente não tem. Existe uma diferença muito grande entre uma especialização e uma formação. Porque uma especialização, ela ajuda uma pessoa que é de outra área, por exemplo, uma pessoa que é professora, pedagoga, ela pode, ou arte educadora, ela pode fazer uma especialização em arte-terapia e usar algumas técnicas de arte-terapia na sala de aula. Né? Ou pessoas que são de outras áreas usar, uma pessoa que é do RH usar de administração, usar isso nos seus processos de RH. Mas para ser terapeuta é importante fazer a formação. E a gente, só fazendo a formação que a gente consegue se cadastrar na UBAT. Quem faz especialização daí precisa cumprir outras horas além da especialização para se cadastrar. E a UBAT é o órgão que regula, que vai realmente ajudar a gente a saber que esse profissional, essa formação que a gente está fazendo é uma formação séria, é uma formação que cumpre uma série de requisitos para que aquele profissional haja eticamente, né, dentro de um parâmetro mesmo. E quem quiser fazer contato com você pode ser pelas suas redes sociais, onde é que te acha? Isso, pode ser pela minha rede social, que é elisamaranho.arteterapia. E lá na minha rede social tem meus contatos também, no Facebook também, é Elisa Maranho. Também pode me adicionar. Eu estou disponível e na minha página também tem bastante informação sobre isso. Legal, muito obrigada pela participação. Viu? Obrigada a você, Elaine.